eu já tinha comentado isso, eu compartilhei com vocês, né, essa aula. Eu acho que eu coloquei também no... Nossa, olha eu louco aqui, eu ia falar o Ava, mas não é Ava, é Canvas. Ava é na Anguera. Coloquei na Anguera, na Anguera, no Canvas também, né? Enfim, a aula de hoje, o que eu vou fazer, né? Eu preparei uns slides, eu não vou me aprofundar muito neles, tanto é que eu já até mandei esse material, mas o que é legal da gente estar olhando nesses slides é que ele tem muito material que vai subsidiar esse trabalho que vocês estão desenvolvendo agora, esse projeto que vocês estão desenvolvendo agora. Porque ele fala muito sobre materiais, técnicas construtivas, ele entra também no programa Monumenta, que foi um programa importante que a gente teve aqui no Brasil para a preservação de centros históricos, e é isso que eu vou mostrar para vocês hoje. Tá? Vocês me avisam quando tiver vendo a minha tela, tá? Espera só um instantinho que está muito lento meu computador. E como é que vocês estão? Como é que está todo mundo aí? Vocês estão bem nessa correria toda? Que bom. Ah, tudo bem, tudo indo. Professor, se eu cair é porque aqui começou um temporal, tá? Eu não sei como é que vai ficar a internet. É complicado. Aqui tem chovido muito também, mas agora tá aqui não começou a chover, não. E olha, Stephanie, você está em Três Rios? Tô em 3 dias, cara. Gente, Fantasia é fora de 3 dias, não é possível. Tá tudo chovendo, aqui não choveu ainda não. Gente, vocês estão vendo minha tela ou não? Sim. Sim. Ótimo. Deixa eu só adicionar aqui o Rodrigo e a gente... Tá. Então, como eu falei, na aula de hoje a gente vai entrar um pouco no programa Monumenta e vai falar um pouco sobre algumas técnicas construtivas, não de agora, né? Técnicas construtivas mais antigas, porque a gente precisa saber identificar essas estruturas para poder tratar em cima delas. Então, primeiro, eu preciso explicar para vocês o que foi o programa Monumenta, né? Então, o programa Monumenta foi um programa desenvolvido pelo Ministério da Cultura, e a ideia dele era agir de forma integrada nesses locais, integrando a questão do desenvolvimento econômico com a recuperação dos bens tombados, ou seja, promovendo o turismo, questões culturais, programas educativos. Né? Ele foi financiado pelo BID, né, pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, e teve apoio também. Espera aí que temos gente entrando aqui. Um segundo. Agora sim. Então, conforme eu estava falando, o programa Monumenta, ele trata especificamente, né, de como a gente vai, é um meio, né, através de um financiamento para a manutenção desses centros históricos das cidades, atrelado a atividades econômicas. Ele foi implementado como um convênio firmado pelo Ministério da Cultura, e aí tem um site onde vocês podem consultar. E aí ele trabalhou de uma forma assim, muito abrangente. Né? Ele criou 3 cadernos bem interessantes, são técnicos, que auxiliam nesse processo de recuperação dos bens históricos. O primeiro é o Manual de Elaboração de Projetos, o segundo é um caderno de encargos, e o terceiro é uma análise de risco de incêndios em sítios históricos. Esses cadernos estão todos disponíveis ali no portal da IPHAN, e eles auxiliam muito a gente conseguir entender o contexto das coisas e conseguir também elaborar estratégias em que a gente pode intervir em cima desses bens históricos. Aí aqui tem mais alguns outros cadernos, né? Esse aqui fala especificamente sobre madeira, uso e conservação, manual de conservação de intervenção em argamassa, base de cal, acessibilidade urbana em centros históricos. Então, ele é bastante completo. E, conforme eu falei, é um material que está totalmente disponível para consulta. Então, é só vocês entrarem nesse link que está aqui, acima. Seguindo,
Aqui, só para mostrar para vocês um pouco, né, de como é que são esses manuais aí por dentro. Aqui ele explica como é que a gente faz a conservação dos telhados, aqui ele apresenta soluções possíveis para a gente tratar a madeira. Ele fala também sobre a questão das telhas, não só para a gente identificar o tipo de telha que a gente está trabalhando, como também para ver como que a gente deve fazer essa instalação, como que a gente vai recuperar essas telhas, né, de que forma a gente pode trabalhar em cima disso. Aqui fala também, isso aqui é um outro material da Universidade de Gênova, na Itália, que apresenta soluções que a gente pode tratar a questão do grafite, né, do picho, como a gente pode fazer essa limpeza para poder manter um bem tombado, né? Aí tem esse material que você joga em cima do grafite e ele limpa, vamos dizer assim, né? É claro, a gente não está aqui entrando no âmbito do valor, nem nada relacionado a isso, né? O grafite pode ser algo realmente que tenha um valor e algum significado para alguma comunidade, né? Mas nesse caso específico eu estou falando sobre a recuperação do bem em questão. Bom, além do grafite, está um pouco lento, mas pronto, está indo. Eu tenho essas imagens aqui do Getty Institute, e ele é muito bom também, porque ele apresenta metodologias de conservação de altares, por exemplo, altares de igrejas e tal. Então, Gutierrez, Flávia, olhem esse material, né? Tá tudo em inglês, né? Nada é perfeito nessa vida, mas a gente pode olhar e usar o Google Tradutor, né? Qualquer coisa, caso a gente não consiga ler fluentemente um outro idioma normal, né? A gente tem esses recursos para isso. E aqui eu falo um pouco, eu trouxe mais alguns materiais para falar sobre algumas estruturas que a gente trabalha, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que observar é como é que são esses alicerces, né? Eles, na grande maioria das vezes, eles eram em alvenaria de pedra, né? Utilizava-se muito a fundação de pedra. E aí você tinha essas paredes em taipa de pilão, por exemplo, que tinham esse papel estrutural. Então, você não pode derrubar uma parede dessas. E aí aqui mostra um pouco de como que eram feitos esses alicerces, de como que você fazia essa parede de taipa de pilão, porque a gente precisa entender também um pouco melhor esses processos para poder intervir sobre eles. Aqui apresenta um pouco também a questão da alvenaria em pedra, né, que é basicamente uma forma de assentamento de pedra, em que você tem a pedra e um material aglutinante, né, que no caso era cal, areia e água, né. Vamos lembrar que antecede o cimento, né, era um tipo de argamassa que era muito utilizada, e você tem a questão da pedra regular, né, que é quando você tem blocos regulares que são assentados, que são mantidos aparentes, né? Você vê muito isso em construções mais institucionais. Outros tipos de paredes estruturais que são vistas, né? Você tem a própria alvenaria, né? Que, bom, isso até hoje. A alvenaria de pedra seca, em que você assenta a pedra como se fosse alvenaria, né? Você pode ter uma parede mista, uma parede em cantaria, uma parede em pedra. Isso depende muito do bem que estiver sendo tratado em questão, e aí temos aqui alguns exemplos interessantes e alguns exemplos de assentamento também. Outra coisa que eu trouxe aqui para vocês são outros tipos de estrutura e vedação comuns, né? Esse de cima é a composição de uma parede estrutural de pedra e cal, então você tem a composição da argamassa, ela é bem mais simples, né? Ela é só terra e cal misturados, usados para aglutinar essas pedras. Enquanto a gente também tem a utilização do tijolo de adobe. Tijolo de adobe nada mais é do que aquele tijolo que não passa por um processo de cocção, né? Então, é a terra crua compactada. Então, você assenta ela como um tijolo normal. E o pau a pique, que vocês provavelmente já são mais familiarizados, né? E a gente aglutina terra, esterco, palha e água, né? E gera uma massa, né?
e toda a construção, geralmente, ela é toda uma madeira trançada, né, que nem essa aqui que vocês estão vendo, e aí o processo, provavelmente o mais divertido de se construir, né? Você taca aquela bola de esterco na parede. E, e é literalmente isso. E, assim, foi uma técnica amplamente utilizada no Brasil, então não é tão incomum encontrar isso em construções antigas, né? Hoje em dia já não é tão comum quanto era antigamente, mas é importante a gente saber um pouco do procedimento e tal, até para pensar em como tratar isso, né? Os tijolos cerâmicos, que, bom, basicamente o mesmo que o tijolo de adobe, só que passando por esse processo, né, de cozimento, vamos dizer assim. E você tem também a taipa de mão, que é muito semelhante ao pau a pique, né? Então, aquele processo de você sair tacando, que foi muito utilizado tanto no Brasil como no mundo. Outros tipos de elementos estruturais. Você tem o enxaimel. O enxaimel, ele é mais comum na cultura germânica, na Europa medieval, em que você tinha uma estrutura toda de madeira, em que o fechamento era utilizado outro material, como no caso, tijolo de adobe. São aquelas casinhas bonitinhas que a gente vê na Alemanha, em lugares assim. Alguns desses elementos vieram também com os imigrantes aqui no Brasil. Então, não é impossível você achar algo assim, mas é algo bastante raro, é mais comum em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, por causa de uma questão cultural, né? Você tem o tabique, que são divisórias de madeira feita como um revestimento para essas tábuas, né? Então, é uma parede de madeira, né? E você tem estruturas autônomas, que são peças de madeira, que você tem algum outro tipo de fechamento, né? Muito provavelmente o que aconteceu com a igreja que vocês estão trabalhando. Tá. Outras estruturas e vedações possíveis. Enquadramento é quando você tem uma estrutura totalmente independente de alvenaria, né? Alvenaria não, encantaria, né? Em pedra, em que você você cria um enquadramento na fachada, você moldura algo, né? Arcos em cantaria, né? Mais uma vez, você está utilizando a pedra para poder fazer essa moldura da porta. Peraí que tem gente entrando aqui. Perfeito. Voltando aqui. E as aduelas é quando você faz aquele elemento que você corta em formato de cunha, que você coloca no superior desse arco. E ele faz esse fechamento da arcada, né? Isso é bem fácil de identificar, porque é aquele elemento central, né, desse arco. Aqui, ó, exemplo da duela, para a gente entender. E que a gente observa melhor essa questão da estrutura em cantaria, né, em pedra, ritmada na fachada, a estrutura em arcos, né, e um fechamento com tijolos de adobe, muito provavelmente. Tá, deixa eu ver, aqui mesmo. Tá. Outros tipos de vedação, né, tem tijolo, pau a pique, tabique, né, que eu já mostrei. O estuque, o que é o estuque? É muito parecido, é uma vedação parecida com a taipa, ou seja, utiliza-se barro, só que é um barro mais fino, então você tem uma trama que você faz para estruturar ela, que é uma trama feita com madeira, e ele tem uma espessura menor, justamente porque ele não tem essa questão estrutural, ele tem mais a questão de decorativa, né? Então, são aqueles elementos artísticos que são incorporados na fachada, tipo os capitéis. Então, na verdade, o estuque é meio que um antecessor desse nosso gesso que a gente utiliza. Então, ele era super comum, principalmente nas coberturas, né, de edificações nobres, vamos dizer assim. Estrutura mista é toda estrutura que você tem mais de uma composição de material diferente. Muros, o que são muros? São basicamente esses elementos ali que fazem essa vedação, esse fechamento, né? Aí que eu trouxe mais alguns exemplos de estruturas e vedações que a gente observa nessas edificações mais antigas, como é o caso da sarjeta,
né, que você tem, tipo, uma pedra que se sobrepõe a algo para poder servir de proteção, né, então aqui você tem um desenho aqui da sarjeta, para entender, é justamente essa pedra aqui em cima, e ela protege, né, o alicerce da umidade do solo, então ele gera uma proteção física extra na construção. Tá, continuando, né, que tipo de vedação que a gente pode ter, que tipo de elemento que também é incorporado nisso, né? Então, você tem as colunas e os pilares, né, que são muito presentes, principalmente em pedra, mas não somente, e que geralmente você trabalha com, você esculpe esse material, né, principalmente nas igrejas históricas de Minas Gerais. E o coroamento é justamente aqueles elementos que você tem em cima, né, para poder fechar essa cobertura da estrutura. Então, essas empenas, elas assumem algum aspecto, assim, né, para você gerar esse frontão, né, e esconder a estrutura do telhado para a vista do pedestre, como se fosse uma platimbanda ornamental, né. Aqui algum desenho mostrando alguns detalhes, né? Que tem uma gárgula, tem uma cruz da penitência, a sineira, o arcotério, tudo isso está aqui presente. E além desses elementos, né, a gente trouxe também dessa tradição portuguesa alguns outros elementos muito, muito interessantes, né? Que foram muito utilizados, como é o caso dos azulejos, que são muito comuns como revestimento, ou mesmo principalmente porque facilitavam a questão da manutenção do imóvel. Então, isso veio de Portugal, mas também o azulejo, na verdade, é uma tradição que meio que foi incorporada em Portugal pelos mouros, né? Você tem um pouco disso, né? E o material, em geral, tende ao azul e o branco, porque utilizava-se muito o azul de cobalto como forma de pintar esses azulejos. Então, existe aí, além disso, uma questão de disponibilidade do recurso, somado com uma questão cultural. E aí, bom, isso foi incorporado não só, né, na arquitetura colonial, mas também isso foi assumido também pelos modernistas no Brasil. Então, você vai encontrar esse mesmo tipo de elementos fazendo presente em construções mais modernas. Tá. Cantarias. O que são as famosas cantarias? Cantarias são esses elementos, né, que fazem esse fechamento estrutural, que são pedras esculpidas, né? Então, você tem essas pedras, né, fazendo a moldura das portas, das paredes, segurando, como sobre verga, né, segurando para poder você abrir aqui uma fenestração, né, uma abertura. E aí um outro elemento que é utilizado dentro da cantaria é o cunhal, né, que faz o acabamento nessa junção das duas paredes. São elementos estruturais na construção e são construídos em pedra, em alguns casos são decorados, que nem é o caso desse sobrado aqui em Paraty. O cunhal, o embasamento em cantaria, e em cima você tem esse grande beiral aqui. Tinham também os beirais decorados, né, mas isso aí é quando você tem mais recursos, né. Ô Daniel. Pode falar. Lá na Igreja do Rosário, tem tipo esse cunhal aí, mas eu não sei se é a mesma coisa. Ele é uma base de pedra, aí sobe a madeira, mas aí ela é tipo, não é decorada, né? Mas ela tem uma argamassa fechando também. Provavelmente é um cunhal, eu não sei se é um cunhal. Vamos ver, tem que olhar, vamos olhar para entender melhor, né? Mas não precisa ser decorado assim, não. Esse é um exemplo bem específico, assim. Nem todas as casas em Paraty são assim também. Esse é um caso bem particular, assim, bem interessante mesmo. Tá, o que são cercaduras também? São essas molduras que envolvem as janelas das edificações, as portas, né? É isso aqui, né? Isso aqui que é a cercadura. Aqui você tem a verga, esses elementos laterais são as sombreiras, e esse elemento da base é o peitoril. Outros elementos que estão presentes também na cantaria. Escadas e degraus, acho que não preciso nem falar muito sobre isso, porque é meio óbvio.
Mobiliário e equipamentos urbanos, né, como é o caso dessa fonte aqui, dessa chafariz em Tiradentes. Mas você vê isso muito em cidades históricas, né? Com certeza tem alguma coisa aí, por aí, em Paraíba do Sul. Não sei. Posso estar falando besteira, mas acho que tem, não tem? Algo assim? Não. O coreto seria isso? Eu tava pensando... Tem o fontanário lá da talvez Salutares. Mas eu acho que ele é meio novo. Eu acho que ele foi, tipo, feito depois. Lá no hotel tem um parecido com esse. No hotel da Salutares. Tem aquele... Ô, Natália, até aquele antigo também perto do portão mesmo do hotel. Ele também tem uns desenhos. Ele lá eu acho que é mais Aqui antigo. no Rio a gente tem vários desses elementos, assim, né? Tem o Chafariz da Glória, um chafariz ali que fica na Cidade Nova, que eu esqueci o nome do lugar, tem a Bica da Rainha, enfim, são elementos interessantes também que a gente tem que saber reconhecer eles, né? Bom, outros trabalhos feitos em cantarias, né? As esculturas de Aleijadinho, né? Super famosas, as próprias estruturas de missões, você tem essas pedras esculpidas em cruz, e um trabalho também bastante rico. Às vezes você tem até o próprio guarda-corpo embalaustrado feito, esculpido em pedra, né? Que a pedra-sabão, isso é muito comum de Minas Gerais, ela é muito versátil, né? Então ela acabou sendo incorporada de muitas formas diferentes na arquitetura local. Outros tipos de... onde a gente também consegue observar, né, esses tipos de revestimentos diferentes, agora olhando para o piso, né? Eram pisos comuns naquela época, né? Você tinha a própria terra batida, né? Isso aí não tem nem o que dizer até hoje, né? Ladrilho de barro, que é quando você tem um tipo de paralelepípedo que é mais fino, assim, né? Que você mistura argila, areia, estrume e gera uma maçaroca ali e coloca isso. O piso de lajeado, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui imagens do piso de lajeado, muito comum em Ouro Preto. São essas placas de pedra assentadas, geralmente quadrada, retangular, né? Formas mais regulares. E são pedras mais comuns da região, né? Pedra-sabão, arenito, gneiss, calcário, liós. Isso depende da região onde você está. E piso de seixo rolado, que é aquele piso com pedra de rio, né? Que vocês já viram que é redondinho? Eles são assentados com argamassa de barro, formando esse desenho redondinho, né? Tipo isso aqui. Compactado e vira isso, né? Tá. Indo para acabamentos mais nobres e internos, né? Você tem o piso de mármore, não preciso dizer muita coisa. Piso em pedra de liós, que é um calcário típico de Lisboa, que é aquela pedra mais branquinha, está mais presente em edifícios institucionais. Piso em mosaico, né? Aí você tem mosaicos com alguns ladrilhos pequenos, você também tem mosaicos feitos com mármore mesmo, e outros tipos de pedra, e você também pode acabar construindo um desenho utilizando esse ladrilho hidráulico, né, que ainda é comum o uso dele, né? Então, uma coisa interessante do ladrilho hidráulico é a resistência dele como material, né, porque ele não se desgasta, justamente pela sua composição, que ele é inteiriço, né? Ele não é só pintado, né? Ele é aquilo. Tá. Outros tipos de pisos interessantes para a gente ver. A gente tem pisos com tábuas corridas de madeira, que são super comuns, ainda hoje. Na verdade, aqui mostra como é que eles fazem essa estruturação da tábua corrida, né? Você assenta em cima desses barrotes. Você tem o piso de taco. Também você tem um assentamento relativamente simples, você não tem a junção mais complexa, e você tem os parquês, né? Isso é para tentar identificar esses diferentes tipos de piso. Uma coisa que é importante, daqui a pouco eu falo sobre o encaixe dessas madeiras, que isso também é importante da gente reconhecer. O ladrilho hidráulico, conforme eu falei, ele é um elemento bastante rico dessa nossa herança portuguesa,
que justamente, além dele ser um material bastante versátil e durável, ele tem todo um modo de fazer muito especial. Não sei se vocês já viram vídeos na internet de como faz ladrilho hidráulico. É bem interessante, sabe? O modo de fazer também é interessante. Então, é algo bem legal para olhar também e entender um pouco melhor. Se quiserem, eu mostro depois. Tá. Falando sobre telhas e beirais, né? A gente tem diferentes tipos de telha. A telha canal, telha bica, telha colonial, né? E para poder identificar isso, a gente precisa poder enxergar exemplos delas, né? Então, aqui tem algumas ilustrações que dão uma ideia, mais ou menos, de como que são esses tipos de telhas. E aí você tem alguns ditados populares, que nem isso foi feito nas coxas, para falar justamente de uma peça que era mal feita ou irregular. Não é que necessariamente elas eram feitas nas coxas. Isso era uma questão mais de um ditado popular, até porque, bom, se fosse feito nas coxas, provavelmente a gente não teria, não ia conseguir nem montar um telhado direito, né? Porque cada coxa é única, né? Ia dar ruim. Elementos importantes também, que estão presentes na arquitetura colonial e estão presentes também até na arquitetura eclética, são os cachorros, ou telhados encaixorrados. Eu adoro esse nome, é um nome muito excêntrico para as coisas, mas são esses elementos de sustentação. E aí, eles ganharam esse nome porque, muitas vezes, eles acabavam esculpindo cabeças de cachorro nisso. Mas você consegue fazer uma associação direta também com as carrancas que você tinha na frente dos barcos, né? Que também eram esculpidas. Então, acabou sendo algum elemento cultural, né? Sendo incorporado aí, né? Nas edificações. Estrutural e cultural. Deixa eu ver, isso aqui é o mesmo? Não. Tá. Outras expressões, né? Sem eira nem beira, que era uma pessoa que não tinha posses. Então, por que sem eira nem beira, né? Porque o beiral, quanto maior o beiral, mais rica era aquela construção. Então, sem eira nem beira é uma pessoa pobre, resumidamente, né? E aí, o que é importante a gente olhar desses beirais, né? Eles expressavam isso, né? Expressavam poder, e eles podiam também ter várias camadas de beirais sobrepostos, e a ventilação podia acontecer pelo meio dele aqui, né? Olha aqui. Isso aqui não é totalmente fechado, né? Então, se você visitar alguma casa histórica, você vai perceber que ela é mais fresca. E não é à toa. É porque você tem essa pequena camada, né? Que não é totalmente vedada e que passa uma ventilação direta. Então, isso permite com que o ar quente que sobe, ele consiga sair por ali, né? É um ar-condicionado tradicional, vamos dizer assim. Não é tão ar-condicionado assim, mas funciona de alguma forma. Aí aqui tem também vários tipos de madeiramentos de telhado, para vocês verem. Tesoura de linha suspensa, tesoura clássico-paladiana, tesoura de Santo André, tesoura romana, essa é a mais comum de todas. E a tesoura francesa, para vocês entenderem a estrutura por trás do forro, caso vocês não consigam enxergar, e poder associar como que eu vou fazer essa recuperação, né? Eu preciso entender como é que ele está estruturado. Então, associar diretamente com algumas dessas estruturas para poder saber trabalhar em cima disso, né? Então, essas são as mais comuns. E aí, da mesma forma que eu estava falando sobre o madeiramento, né? Você também tem os tipos de forros que eram mais presentes também na arquitetura colonial ou na arquitetura eclética. E aí você tem tem vários, né? Você tem esquife, caixão, gamela, mas os mais comuns eram justamente o abobadado ou engamela, né? O abobadado, você tem essa forma curvada que se ancora nessa tesoura, já até esqueci o nome, de Santo André. Enquanto no forro de gamela, ele tem essa forma mais facetada, né? Então você tem um encaixe dessas peças de madeira, e aí eu vou falar um pouco mais sobre esse encaixe fazendo isso. Uma outra possibilidade de forro mais simples é o forro com esteira de taquara, que é basicamente um forro trançado, né?
taquara é um tipo de madeira, assim, de material, né? Ele é basicamente trançar essas tiras finas de madeira para poder formar esse forro. Aqui eu tenho algumas estruturações de forro que eram bastante comuns, né? A saia e camisa, ou saia e blusa, né? Que você tem esse assentamento, que você tem uma parte que vai para dentro, outra para fora, uma parte para dentro, para fora, como se fosse um encaixe de uma blusa ou uma camisa dentro de uma saia. Uma junta feita com chanfro, em que a madeira era chanfrada e presa umas nas outras. Junta seca ou de encher, né, que você tem um corte reto entre elas. Aí você tem essa meia madeira ou com roda-teto, que você tem esse encaixe que vocês estão vendo aqui. Mata junta, que você tem alguns elementos estruturando por fora. Macho e fêmea, que é quando você tem uma parte que entra dentro da outra madeira e junta macho e fêmea com camisa, que é esse mais complexo aqui, talvez mais refinado, né? Você tem uma mistura desses dois elementos aqui. E aí, para vocês poderem enxergar isso, vocês precisam olhar com mais precisão, assim, onde isso se faz presente aqui nesse forro. Então, vocês precisam se aproximar do teto e entender como é que ele está encaixado, né? Aqui é o forro da Igreja Nossa Senhora do Carmo. Se a gente aproximar, a gente consegue entender melhor como que ele é feito, né? E aí, muitos desses forros, eles eram pintados, né? Inclusive, eu recomendo vocês verem o vídeo do último seminário. Eu até peço desculpas que eu não mandei o link de novo. Eu acho que eu mandei só a divulgação, né? Que nesse vídeo, ela mostrou a recuperação de um forro numa igreja em Minas Gerais, né, a Larissa, que foi a palestrante, e como que é difícil você tomar uma decisão em cima disso, né? Porque, por exemplo, esses aqui são forros do mestre Ataíde, tá? Mas tem um entendimento de que, na verdade, você pode até ter um forro ali que está em algum grau de deterioração, mas que esse forro pode ser nem ser o primeiro forro, entendeu? Então, você pode ter 2, 3 camadas de forro ali pintados e que você tem que tirar, não são forros, né? 2 camadas de pinturas em cima do forro, e aí você tem que tirar a camada para ver o que tem atrás, né? E aí, no caso, eles tiveram que decidir qual forro seria mantido, se o primeiro, que era o que estava mais presente, né, ali, que era o que todo mundo conhecia, se o segundo forro, que foi o que foi encontrado numa pequena prospecção, ou o terceiro forro que tinha atrás, que possivelmente era do mestre Ataíde. Aí eles assumiram o risco, podia estar tudo danificado, o terceiro forro, e eles falaram, não, vamos até o terceiro forro. E aí fizeram uma consulta popular, o pessoal apoiou, e aí o forro era magnífico. Inclusive, eu vou pedir para vocês verem, que é impressionante o forro que acharam ali. Mas foi um risco, porque quando você faz isso, você está destruindo essas 2 camadas feitas posteriormente, que também tem seu valor. Então, assim, são muitas decisões feitas num processo de restauro. Então, aqui eu tenho alguns exemplos de forros pintados, né? Você consegue olhar com maior exatidão o detalhe, até para identificar mais ou menos qual é o tipo de forro empregado. Pinturas murais, né? São essas pinturas que estão integradas diretamente com a parede da edificação, né? E aí que temos alguns exemplos, e você pode, às vezes, identificar essa pintura através de uma prospecção, né? Que é tirar a primeira camada de pintura e ver o que tem embaixo. A gente tira uma pequena quantidade de tinta, né, dessa camada, e aí se a gente identificar que existe uma outra pintura atrás, a gente pode estar removendo essa primeira camada para poder ver o que tem atrás. Como eu falei, é uma decisão bem controversa você tirar tudo, né, porque você pode estar danificando irremediavelmente um imóvel. Mas são mediações que você faz, né? Você tem que fazer escolhas o tempo inteiro dentro de um restauro, né? Então você tem que pelo menos estar embasado nisso, né? O que é o valor, o que é o histórico, né? O que é interessante eu manter. Isso aqui é uma técnica que você tem, que você consegue identificar que existe uma pintura por trás, e aí foi feita essa limpeza e conseguiram achar essa pintura no mural. Né? Então, vocês veem que existem muitas formas de a gente recuperar esses elementos.
Tá. Sobre vãos e esquadrias, né? Aqui eu trouxe alguns detalhes interessantes de como que era feito esse fechamento do vão. Vamos lembrar que em paredes de adobe, a gente tem uma diferente, ou taipa de pilão, por exemplo, as espessuras eram muito diferentes das espessuras que a gente está trabalhando hoje, né? Então, você tem toda uma estrutura que precisa fazer essa vedação para poder gerar essa estrutura da janela, né? Então, observar como é que ela se estrutura dentro desse contexto, né? Aí, esse aqui é um exemplo, né? Janela de conversadeira, janela com púlpito, janela sacada, janela entalada, né? Existem diferentes formas de janelas, e a gente tem que identificar qual é essa janela, como que foi feita ela, entender também se o fechamento é em gradil, em madeira, como é que tem peitoril, não tem. Tudo isso é importante, né? Porque são elementos construtivos relevantes que a gente consegue relacionar com um pouco com a história do lugar. Aí, falando ainda de janelas e portas, né, a gente tem, por exemplo, os muxarabis, as janelas em guilhotina, como é que chama isso? Já esqueci o nome, né, urupemas, né, que são essas treliças de madeira por trás, né, os caixilhos com vidro, ou sem vidro, ou só com madeira, né, isso tudo representa um pouco de como que são as técnicas utilizadas na época para poder fazer esse tipo de fechamento, né. Por exemplo, o muxarabi, ele comunica muito com a influência árabe em Portugal e, por consequência, no Brasil. Outros tipos de aberturas, né, são seteiras e óculos, que são esses elementos de iluminação de igreja. Isso aqui é da igreja de Vassoura, isso aqui é de Recife, né, que não são necessariamente janelas, mas são aberturas para a entrada de luz. Então, na maioria das vezes elas eram circulares, mas existem outros tipos de óculos, assim, principalmente esses assim, que são barrocos, eles assumem outras formas. Tá, e sobre a estrutura em si também, né, se a gente pegar a arquitetura ferroviária ou a arquitetura industrial, a gente vai identificar a utilização da estrutura de ferro, né, principalmente pela facilidade do transporte, pela forma de também relacionar também com o processo de industrialização, né, então você começa a utilizar mais essa matéria-prima que é mais rápida e ágil e prática, que acaba sendo incorporada na arquitetura, né? Você vê isso na Estação da Luz, no antigo Palácio de Cristal de Londres, que não existe mais. Você tem essa estrutura de caráter industrial, né? Aí, outros lugares onde você vê ela presente, né? Como é o caso do Mercado Ver o Peso, em Belém do Pará, o Teatro José de Alencar, em Fortaleza, e o Mercado dos Pinhões, também em Fortaleza, em que você tem toda a estruturação dela feita em ferro, né? O antigo Mercado Municipal do Rio também era assim, né? Só sobrou um pedacinho dele, que é hoje o restaurante Albamar ou Alcamar, eu não sei mais o nome dele, mas ele está ali na Praça 15, para quem quiser conhecer, é um elemento também interessante que utilizou a estruturação dele em ferro. Tá. Ok, eu sei disso tudo, como é que eu vou intervir em uma ruína, como é que eu vou intervir num bem tombado? Então, não existe uma receita de bolo, né? Existem muitas formas que a gente pode estar agindo. Isso aqui, no caso, é um exemplo de uma intervenção, que a gente chama de intervenção alemã, que ela é menos intervencionista e conservativa e mais atrelada a uma intervenção contemporânea a um bem antigo, né? Eita, travou aqui. Ai, meu Deus. Aí o primeiro exemplo que eu trouxe aqui foi a igreja de São Michel, né, situada em Coventry. O que aconteceu? Né? Ela foi destruída na guerra, e esse foi a situação em que ela se encontrava, nesse estado de arruinamento. E aí a forma como eles escolheram tratar foi incorporando uma nova arquitetura, mas estabilizando a presente, original. Então, foi esse combo
entre nova arquitetura com a arquitetura antiga, né? E que você conseguia distinguir, mas também não gerar um corpo muito estranho. Aí esse foi o processo de construção. E aí o resultado final, né? Você vê que, no caso, eles optaram por nem fazer uma cobertura da parte original, né? Porque é aquela ideia, propósito de Ruskin, né? Que era de entender a ruína como ruína mesmo e o valor que a ruína tem por si só. Bom, essa é a parte nova, construída ao lado, que obviamente, aqui, né, dá para ver até ela aqui, né? Ela fez uma coisa, uma postura relativamente respeitosa, não está encostando na estrutura, está se posicionando ao lado dela e conseguiu manter o uso dessa parte aqui como algo anexo, vamos dizer, isso aqui é um anexo contemporâneo de uma edificação histórica. Aí isso é uma coisa bem interessante, você pode utilizar recursos tecnológicos para poder revisitar um lugar que já não existe mais, ou que se perdeu, ou que era diferente. E um exemplo disso, eu queria ver se eu acho esse aplicativo. Tem um aplicativo, por exemplo, que você vai lá em Berlim, eu nunca fui para Berlim, mas eu achei isso na internet, achei fantástico. Que você vai em Berlim, e aí você aponta para o lugar e você pode identificar onde tinha o muro. Achei isso bem interessante. Né? Acho que é Mauer, Berlim. Enfim. Um outro exemplo muito emblemático, eu acho que eu já até comentei esse com vocês, foi a igreja de Nossa Senhora do Rosário, em Pirenópolis. Ela foi completamente consumida pelo fogo em 2000 e pouco. Essa era o estado original da igreja. E isso foi o que aconteceu em acho que 2002, 2003. Sobrou a fachada. E aí, como processo, isso eu achei bem interessante, né? Primeiro que eles resolveram fazer um canteiro aberto. O que seria um canteiro aberto? Abriram a obra para visitação pública. Então, você poderia ver o processo de restauro. E aí, eles fizeram um memorial do lado. Porque o que acontece? Essa igreja, você não tem muito o que fazer. Ela é um marco da cidade, ela é o elemento principal, então você não vai propor algo novo. Né? Você vai tentar trazer ao máximo os elementos originais que ela tinha. E aí, nesse caso, foi escolhido, né, o que a gente chama de repristinação, que é isso, né, de tentar reaver as características originais da igreja. Claro, fazendo uma distinção, né, mas trabalhando com o máximo de respeito à edificação em si. O interior foi completamente consumido pelo fogo, mas eles tomaram algumas decisões meio controversas. Eu vou até mostrar elas. Tá. Uma dessas decisões foi deixar essas duas paredes descascadas para você enxergar um pouco mais desse elemento estrutural. Foi fazer um forro sem ornamento para dar destaque à estrutura da construção em si. Antes era um forro branco, se não me engano, não sei se tinha ornamento. E aí, isso aqui, né, esse altar, né, mas salvou o altar? Que história é essa? Então, ele é menor do que o altar original, tá dando para entender? Olha aqui o original. Ah, mas como assim? Que altar é esse, então? Eu vi isso numa palestra com os autores desse projeto de restauro. Tinha uma igreja sendo demolida, que também era a igreja Nossa Senhora do Rosário. E aí, eles conseguiram salvar o altar dessa igreja e transportar esse altar dessa outra igreja para essa igreja aqui, para poder ser incorporado nesse projeto de restauro aqui dessa igreja. Polêmico, com certeza, né? Porque a gente sabe que transportar de um lugar para outro, você remove o seu significado, a gente sabe que também não era exatamente o altar certo, então isso acaba sendo uma decisão bastante controversa. Mas, assim, funcionou relativamente bem, né? Então, trouxe de volta um pouco daquela memória afetiva que o pessoal tinha com esse lugar.
Então, aqui está vendo com uma proximidade esse altar recuperado de outra igreja, né? Aqui um pouco do memorial do que aconteceu com a igreja original. Aliás, se vocês forem, por exemplo, na igreja de... Em Mariana tem 2 igrejas. Uma delas foi completamente consumida pelo fogo também. Então, eles fizeram estruturas novas que remetiam, mais ou menos, aos altares antigos. Dá para ver que é novo, entendeu? Dá para ver muito bem que é novo. Mas é aquilo, né? A gente tem que fazer essa distinção também. Porque não dá para a gente recuperar algo que foi completamente perdido. E aí tem reprodução de algumas imagens que tinham na igreja, até para rememorar. Enfim. Aí eu tenho alguma bibliografia para mostrar aqui para vocês. E, bom, é isso. Eu queria só fazer uma exposição breve, um pouco sobre o programa Monumento e alguns tipos de projetos. E algumas decisões que são escolhas difíceis de projeto. São sempre escolhas muito difíceis. Então, não existe certo. Gente, não existe certo. Também existem muitas coisas erradas. Mas certo é uma coisa muito... esteja mais embasada, você tem que ter o anteparo popular. A população local tem que ser consultada nesse processo, porque eu diria que esse é um dos elementos mais importantes quando a gente faz uma intervenção. Aquela intervenção não é feita para o seu ego, né? Não é feita para o Viollet-le-Duc fazer uma coisa nova, não. Ela é feita para poder manter uma memória de um lugar, uma memória coletiva, né? Gerar um ponto de identificação, preservar aquela memória por mais tempo, preservar essas questões. Então, é isso, gente. Deixa eu ver aqui. Eu queria aproveitar agora esses minutos de aula e eu queria ver como que está andando aí o projeto de vocês para a gente poder fazer esse acompanhamento. Quem quer ir primeiro? Gente... Lembrando, né? É na semana que vem a entrega da PS3, então eu queria ver o que vocês estão fazendo. O que vocês estão fazendo de mapeamento de danos, né? Para eu poder ajudar vocês. Daniel, boa Pode noite. falar. Deixa eu te falar, a gente não tem nada aqui pronto, assim, de... Ah, não, real, assim, na verdade, nem começado no computador. A gente vai pegar... falar a verdade, né? É bom falar a verdade. Não, é verdade. A gente vai pegar agora final de semana, mas nós já fomos no local, tiramos fotos, e tem algumas coisas que a gente tem algumas dúvidas. Se outros grupos estiverem já com alguma coisa em andamento e forem te mostrar, pode ir mostrando, mas depois, se tiver a oportunidade de a gente te mostrar pelo menos algumas fotos de algumas dúvidas que a gente teve. Tá. Gente, me mandem algum material para eu olhar, para poder ajudar vocês, porque isso é muito importante, né? Para poder efetivamente ajudar vocês nesse processo. Eu vou mandar o link depois do vídeo do seminário passado. Eu fui completo relapso nesse processo e ainda não gerei o vídeo no YouTube. Eu sei, já vai fazer uma semana e ainda não tem vídeo, mas eu vou mandar o vídeo para vocês depois desse seminário. Ô, Daniel, a gente Pode falar. Tem fotos do local? Tem que ter fotos do local. Entendi. Porque é uma ponte, né? Ela tá no Rio. Mas tá. Eu sei, você... Dá pra se embrenhar no mato com cuidado, não dá, não? Juliana, Paloma, Melissa, lá de Paraíba, que para elas é tranquilo esse negócio de entrar no mato aí, acho que dá. Não, Todo mundo ter foto no local ou só o integrante? não precisa ser todo mundo ir, né? Vocês se organizam e vejam alguém para ir, né? Vocês são um grupo, né? Então, vocês podem se organizar dessa forma. Mas é bom para vocês conseguirem identificar qual é o dano presente ali no local, né? Eu estava comentando, né? Esse material, né, de mapeamento de danos, ele é importante porque
ele vai servir de baliza também para as intervenções propostas que vocês vão fazer em cima disso. Então, é bom vocês fazerem algo, né? Enfim, é isso, gente. Se não tem nada para mostrar, ninguém tem nada? Não quer mostrar umas fotos que vocês tiraram? Algumas dúvidas no processo? Estou aqui para isso. Professor, o João colocou lá no chat sobre o nosso grupo, que o Leandro começou a fazer, mas hoje ele não pôde comparecer à aula. Ele já começou a fazer alguns estudos. Só que ficar com ele, a gente não está conseguindo. Eu abri o chat aqui. Não, beleza. Beleza. Tá, aí se vocês quiserem me mandar manda pelo grupo, que eu acho melhor, porque, enfim, acho que é melhor pelo grupo, porque às vezes a dúvida de uma pessoa pode servir a outras. Então, acho que é bom. Isso pode ajudar também outras pessoas. Então é isso, gente. Acho que vou encerrar, então, a gravação. Eu espero que ajude esse material, né? Eu já tinha compartilhado esse material antes, né? Não tinha? Não tinha. Eu também... Você quer mostrar o dela, a dúvida dela lá, pode servir pra gente também. Sim. Quem quer mostrar? A Júlia. Júlia, mostra. Não, eu falei que eu ia mostrar umas fotos para... Eu compartilho a tela, eu vou interromper meu compartilhamento aqui. Tá bom, eu vou mostrar meu WhatsApp. Então, se alguém tiver alguma coisa comprometedora a escrever, não escrevam no meu WhatsApp agora, por favor. Gente, mandem nudes. Pode deixar, Júlia. Dessa vez eu não vou mandar, não. A gente deixa para falar mal do Daniel depois. Por favor. Ai, compartilhar do WhatsApp é a coisa mais horrível. Deixa eu falar que eu tô com matéria de apresentação de aluno, e o aluno tem internet ruim, e eles ficam mandando pelo WhatsApp ali, mostra pra gente. Ai, meu Deus. Constrangimento. Vamos lá, a gente tirou algumas fotos. Eu não vou lembrar os nomes agora de cabeça, mas a gente identificou aquela... Ajuda aí, Guti, que você lembra os nomes. É a mancha negra, como chama? Crosta negra. Crosta negra. A gente viu que também eu não sei se isso aqui entra, por exemplo, ela teve um problema ali na porta, tá vendo? Que tá desnivelado aqui também. Uhum. A gente queria saber se isso entra também. Tem uma rachadura ali. Tem uma rachadura ali também em cima, né? Sim. Isso. Ela tem uma questão estrutural também. Isso aqui é a parte interna. Você estava falando isso, que foi feito lá um estudo de um pessoal de Ouro Preto, eles fizeram a raspagem lá para poder ver. Uhum. Prospecção. Prospecção. Até o final do ano eu gravo tudo. Normal, a gente não lembra, né? A gente conseguiu entrar. Daí, só que a gente vai fazer só da fachada, né? Ou você quer que anexe, por exemplo, alguma dessas partes internas também? Essas fotos que vocês têm, vocês vão fazer uma medida da fachada. Mas essas fotos, eu falei para o Guti, eu falei para a Flávia também, seria interessante a gente fazer, coloca a planta baixa e identifica onde foram tiradas essas fotos, entendeu? E aí você um Vzinho, né, com um ponto de vista, para identificar ali esses elementos, e aí você dá nome, e isso tudo vai entrar no seu caderno, da PS4. Deixa eu achar as outras aqui da fachada. Isso aqui é bem legal, foi tudo pintura que era antiga, que eles descascaram e encontraram. Isso pode ser uma escolha até de vocês, né, de fazer essa recuperação, né. O complicado é que, como você viu, né, você tem 5 camadas, qual camada que você vai escolher? Sim. Ah, meu Deus, Puta, desculpa, tá gravando. Eu escolho botar uma camada nova, professor. Surgir com uma 6ª cor aí para o negócio ficar maneiro, entendeu? A gente vai tirar essa fachada principal, tá? Faz prateado.
Eu tava pensando entre o prateado e o dourado também. Os dois, né? Foi isso que o Gutierrez estava falando, aquela coluna que você mostrou lá de Paraty. É isso mesmo, é isso mesmo. Isso. A gente identificou aqui que parece que ela tinha uma estrutura de pedra, como se fosse um drame ali, e eles vieram por cima com uma alvenaria, ou uma alvenaria não, como chama isso? Tijolo de adobe, pau a pique. Por dentro ela parece ser de pau a pique, tem uma estrutura de madeira. Uhum. Deixa eu achar aqui o que eu queria mostrar. Bom, não estou achando, mas depois, se eu lembrar, eu mando lá no WhatsApp. Mas, basicamente, o que a gente identificou na fachada de problema foi isso, esqueci de novo. Sombra negra? Crosta negra. Tá. Você não tem parede descascando, não tem elemento faltando aqui. Tem só uns pedacinhos, professor, em cima. Então, isso aí perto você tem que daquele colocar. terço ali. Aqui. Isso. Você não tem sujidade, que é... Quando que faltou? Quando que É. caiu? Você tem elemento faltante ali, você tem sujidade, né? Que tem essa mancha de terra. Ah, sujidade. Sujidade tem. Tipo, principalmente embaixo ali, perto dessa coisa, tipo um rodapé, tá todo amarelado, sabe? Parece que, sei lá. Tinta descascando, né? Tudo isso vocês têm que identificar e colocar, né? Tá. E aí, como vocês têm bastante imagem, olha aí, a ausência de desplacamento, né? Falta de revestimento externo, tudo isso faz parte. Uhum. Desplacamento acho que não tem, não. Aqui você tem a rachadura, né? Tem uma rachadura aqui. Tem aqui. Tem uma que sobe direto. Né? Isso. Ali, ó, elementos faltantes aqui no frontão. Uhum. Aí vocês olham, às vezes o gradil tem alguma coisa faltando também. O relógio lá em cima, a pintura, se está faltando, se tem parte que está sem revestimento. Uhum. Né, nesse fechamento, ali em cima, vai lá em cima. Olha aí, tem essa... a cúpula da igreja também não parece em bom estado de conservação. Uhum. Então, tudo isso... Na real, acho que é só a tinta, professor. Mas é uma coisa que você tem que colocar. Show. Tá. Mas aí você tem que ver o que é essa cobertura. É zinco, né? Você tem que identificar o que é isso. Poxa, como? Então a gente vai ter que voltar. Foto não dá, não? Dá um zoom aí. Não dá, não, professor. Poxa, toda hora. A cobertura... eu acho que eu tenho uma foto lá de cima, porque eu subi até Eu subi até aqui, ó. Uhum. Você Até foi? Fui, lá na cúpula dela. Então vê a foto que você tem para identificar o material. O Thierry e a Natália ficaram com medo. Gente. Não, Júlia, não é medo. É porque se você morresse lá, ainda tinha eu e a Natália para fazer o trabalho. Ué. Não, mas Gente, ó, a gente faz essas loucuras mesmo. Mas era uma escadinha sem vergonha, tá? Eu sei. É sempre assim, se mete nos telhados ali que você não sabe se vai se sustentar você. Cadê? Puxa vida. Aqui, peraí. Um sino, né? Aqui é uma... Peraí. Telha francesa. Agora... Mas eu acho que eu não consegui pegar do telhado dela, não. Uhum. Por dentro, não tem? Ela tem um revestimento... Por dentro não dá para ver, não, por causa do forro. Não dá, não. Tem um forro de madeira, mas o telhado depois a gente... Dá uma olhada, porque pode ser que seja... Acho que talvez no Google consegue ver no Street View. Dá uma olhada, dá um zoom, abre a foto maior, assim, para tentar ver se vocês conseguem enxergar. Que parece que é diferente esse fechamento lá em cima, né? Não sei, impressionante. Mas você está falando o quê? Daquela cúpula? Da parte em cima da torre cineira. Parece que tem algum... porque descobrir aquele material lá que é o complicado. Para ver se é zinco, se é
sei lá, tipo um tipo de argamassa que reveste, né? Dá para, às vezes vocês conseguem essa informação. Mas tudo que tiverem de informação histórica, de informação oral que vocês obtiverem, tudo vocês têm que estar documentando e colocando no caderno de vocês. Porque isso só denota a favor, né? E aí, por exemplo, quando que aconteceu a última obra de restauro ou de reforma da igreja, tudo isso você tem que estar aí documentando, né? Porque você vai gerar esse documento, né? Tá, uma coisa que a gente pensou foi o seguinte também. Aí você me fala se é válido ou não entrar. Essa igreja, a parte original dela era a capela, depois eles foram fazendo alguns anexos. A gente chegou a pensar em fazer no sketch mesmo um GIF, uma animação bem simples, só de volumetria, de como que isso foi crescendo. Né? Acho ótimo. Eu acho que é mais um material que você acrescenta para essa documentação, né? Porque quando a gente faz um trabalho de restauro, não é só a obra em si, né? A gente gera um documento que vai ficar para a posteridade. Então, esse documento, ele vai cada vez mais você precisa estar documentando tudo, até para você entender quando que foi feita aquela alteração, de que forma foi feita, e o que foi identificado até aquele momento. Então, isso é sempre cumulativo, né? Você vai somando em cima, né? Que nem você faz com arquitetura, você soma camadas, né? Então, é a mesma coisa com o material de documentação, né? Porque por mais que você perca aquele elemento, você vai ter ele documentado em algum registro, em algum lugar. Mas é isso, né? Eu acho que é isso, mãos à obra, olhar esses elementos, ver como é que a gente faz essa organização desse material e produzir esse mapeamento de danos da fachada. E basicamente isso. Parece fácil, mas não é. Não parece fácil, não, William. Às vezes nem parece fácil. Gente, porque qual é a questão, né? Quando a gente trabalha com restauro, né? Eu acho que uma frase que eu gosto de falar é essa, né? A gente tem que pensar com muito respeito ao trabalho de outras pessoas que foram feitas ali por trás e o processo que aquela edificação sofreu, né? Com o tempo. Então, é uma postura, a gente tem que ter uma postura de respeito com relação à edificação. Então, e responsabilidade, cuidado, acho que são as principais questões, né? Claro, a gente vai olhar toda a nomenclatura e ver como é que a gente vai trabalhar em cima disso, né? Se a gente vai usar carta de Veneza, se a gente vai usar carta de Nara, se a gente vai usar... Isso é importante a gente saber, né? Mas não existe uma receita de bolo, né? Porque cada edificação ela é única, né? E tem características que são únicas e exclusivas daquele lugar. Por isso que é importante a gente fazer toda essa análise, documentação e documentar todo o processo. Porque para deixar esse material para a posteridade também, nesse caderno técnico. É isso. Né? Mais alguma questão, alguma dúvida? Ausência de respostas, então eu vou encerrar minha gravação. Boa noite, professor. Gente, lembrem que é para semana que vem, né? Então é isso, gente. Vamos nos falar. Boa noite, professor. Qualquer coisa vocês falem comigo e